fiquei pensando, Paulo, você, enfim, fala e estuda a questão do populismo reacionário e tal, e o populismo de esquerda já foi muito vencedor também, né? Já foi muito sedutor. Por que esse tipo de populismo passou a perder? Né? Ou ele simplesmente não existe mais, entre aspas, não tá tendo fôlego para competir com o populismo da extrema-direita. Seria essa a fórmula competitiva? Essa é uma pergunta que aparece toda vez que a gente discute o tema do populismo. Porque se a gente pode identificar o populismo assim, numa frase, o que é um populista? Um populista é alguém que enfatiza no seu discurso uma tensão forte entre um sistema político e um não sistema que é aquele que está do lado do povo. Então, isso pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser progressista, pode ser reacionário, tanto faz. A discussão sobre populismo no Brasil nasce com o caso do Getúlio. Tem antes o Adhemar de Barros, mas enfim, o Getúlio é o grande caso na literatura, que usa esse tensionamento para produzir políticas de inclusão e não políticas de exclusão, né? Direitos trabalhistas, etc. Vocês conhecem tudo isso, né? Toda essa história, porque é a nossa história, né? A história da cidadania no Brasil. O que aconteceu nos últimos anos, quando o sistema político começou a não conseguir dar respostas que satisfaziam o eleitorado, né? Você alimentou, vamos pegar a Europa como um caso, porque é um caso recente de tentativas de populismo de esquerda, digamos assim. E depois eu vou falar sobre o Brasil, rapidamente. A Europa também, quando o sistema político começou a ser visto pelo eleitor como engessado, ineficiente, não conseguia dar respostas, né, os partidos tradicionais, né, o Partido Socialista, o Partido Republicano na França, o Partido Democrata na Itália, o partido, enfim, a direita italiana muda de nome sempre, mas enfim. Começou a surgir movimentos também de esquerda. O Podemos na Espanha, o Cinque Stelle, que não é exatamente um partido de esquerda, mas é um partido mais progressista na Itália. O que aconteceu com esses partidos? Né, que se identificavam, inclusive, o Podemos se identificava explicitamente como um partido, ou uma das suas lideranças se identificava explicitamente como populista. O Mélenchon na França. Esses partidos, no caso da Itália e da Espanha, eles arcaram com os custos de compor o governo com o establishment. Eles não ficaram só dando porrada no establishment. Porque o sistema é parlamentar, então você precisa compor maioria, senão você não consegue compor o governo. Eles apostaram que a sua agenda seria incorporada na negociação, né, com o partido de centro-esquerda tradicional, e eles conseguiriam avançar com alguma agenda. Não conseguiram porque a instabilidade continuou, os populistas de direita cresceram e eles minguaram eleitoralmente. Por quê? Porque eles abriram mão de tensionar com o sistema político todo o tempo. Por quê? Por um compromisso com a manutenção do jogo democrático. Né? Você precisa adotar esse país de governo. Então você precisa compor em algum sentido com o establishment político. Enquanto o argumento da extrema-direita é a gente não compõe, a gente vai para a briga até que a gente consiga ganhar as eleições. Né? É isso que aconteceu na Itália. Agora a extrema-direita é o partido que governa. A Itália é uma coalizão, né, que tem dois partidos de extrema-direita e um partido de direita, o partido do Berlusconi. E na França, na Espanha, na França, eles batem na trave, não ganham a eleição, mas estão ali como partidos importantes. Né? Isso me parece um problema para os chamados populismos de esquerda, porque eles não têm a disposição de tensionar permanentemente com o sistema político, porque eles não querem levar o sistema político ao colapso. A extrema-direita não tem o menor problema se precisar levar o sistema político ao colapso, ela não tem o menor compromisso com a preservação do regime, etc. Ela leva para o colapso numa boa. Invade o parlamento no dia 8 de janeiro, não tem problema, né? O parlamento não invade os três poderes no dia 8 de janeiro, ou o que aconteceu nos Estados Unidos foi no dia 6 nos Estados Unidos. Né? Eu sempre confundo as datas. Então é isso, né? Quer dizer, o custo de você manter uma certa estabilização da democracia liberal funcionando, os populismos de esquerda estão comprando esse custo e não estão sendo punidos eleitoralmente por isso. Se eles vão mudar a sua aposta, é algo que a gente vai ter que ver.
Mas eu acho que o grande trunfo da extrema-direita é não ter nenhum compromisso com nada que não seja o seu sucesso político. O Marco Antônio pergunta aqui, a grosso modo, então o atual populismo de direita é reformista, enquanto o atual populismo de esquerda é conformista? É isso, a pergunta do livro do argentino que eu citei. A rebeldia tornou-se de direita? Tornou-se, né? A rebeldia, o inconformismo, hoje está na mão da direita. E como as pessoas estão insatisfeitas, é isso? Estamos todos insatisfeitos, né? Isso canaliza eleitoralmente para a extrema-direita. Né? É isso que está acontecendo. E ainda assim eles se chamam de conservadores, né? Não querem conservar nada. O maior líder conservador do Brasil hoje é o Lula. Eu sempre brinco isso. O Lula é o maior líder conservador do Brasil hoje. Vamos manter isso aqui, vamos ver o que dá, mas vamos segurando a onda. O problema é que, na verdade, o Lula é o maior líder conservador no sentido de você pretender conservar o sistema democrático. Uhum. A direita ela é uma característica conservadora mesmo de costumes, de economia, etc, etc. E aí, comentando a ótima intervenção da Flávia, é difícil você assumir uma postura antissistema quando você governou o país durante, 14 anos. Tá? É muito difícil. E a gente tem que pensar uma coisa. A primeira vez que a extrema-direita governou o país na nova república, eu diria até o país, ponto, mas na nova república foi com Jair Bolsonaro. Você não associa Fernando Collor à extrema-direita, você não associa Michel Temer à extrema-direita. Então, e o Bolsonaro era um deputado medíocre, era um deputado de nicho. Então, foi um sujeito que pôde, mesmo tendo uma carreira dentro da política, como ele era um político medíocre, ele pôde se vender como um cara antissistema. Claro. Eu estava aqui dentro, mas eu sempre critiquei isso, etc, etc. É muito difícil para a esquerda, que está no jogo democrático e que foi governo durante tanto tempo, se apresentar como antissistema. Né? É tão difícil quanto convencer as pessoas de que o sistema não é ruim. Pode não estar entregando, mas que ainda é o melhor sistema que a gente tem.